Salve galera! Bora falar de música! O seu novo canal de música está entrando no ar, aqui é César Monteiro e nesse primeiro episódio eu vou te contar alguns fatos e curiosidades sobre o show que originou o Dia Internacional do Rock. Foi há exatos 35 anos, no dia 13 de julho de 1985, um sábado, que houve um mega show beneficente chamado Live Aid, empreendido pelo Bob Geldof, que era o vocalista do Boomtown Rats, e o show consistia em dois palcos em lados opostos do Atlântico, um no estádio do Wembley, em Londres, na Inglaterra, e o outro no estádio John F. Kennedy, na Filadélfia, nos Estados Unidos. O Live Aid é um desdobramento do single Do They Know It's Christmas, no qual Bob Geldof juntou várias celebridades para gravar uma música, e a renda do single foi toda revertida para o combate à fome na África. Para o Live Aid, Bob Geldof chamou muita gente que gravou aquele single e mais outros artistas, e no fim das contas houve um elenco estelar de fazer inveja em qualquer festival, contendo gente como Queen, Madonna, Dire Straits, Sting, Mick Jagger, Paul McCartney, U2, David Bowie. Esse Live Aid é que foi encenado no final de Bohemian Rhapsody, a cinebiografia do Queen, inclusive foi uma encenação muito fiel. A data de Dia Mundial do Rock partiu de um desejo do Phil Collins, que achou que, devido à magnitude do evento, aquele deveria ficar marcado como o Dia Internacional do Rock. Mas o engraçado é que essa data parece que só é comemorada aqui no Brasil, né? Isso porque duas rádios paulistanas, a 89 FM e a 97 FM, começaram a divulgar bastante a data na sua programação e os ouvintes gostaram, se espalhou pelo Brasil, o brasileiro que gosta muito de uma festa. Desde meados dos anos 90, a gente celebra o Dia do Rock no dia 13 de julho. Quanto aos shows do Live Aid, dá para dizer que foi bastante equilibrado, porque teve muita coisa boa no Wembley. Por exemplo, no Wembley teve U2, teve Queen, teve The Who, teve Paul McCartney. Em contrapartida, no John F. Kennedy teve a volta do Led Zeppelin, teve Mick Jagger, teve Bob Dylan, Crosby, Stills, Nash e Young. Dá para dizer que teve coisa boa dos dois lados do Atlântico, mas eu daria uma certa vantagem para o Wembley. Inclusive eu vou colocar aqui na descrição todo o line-up para você conferir, inclusive as músicas que foram tocadas. O U2 fez sem dúvida um dos shows mais memoráveis desse Live Aid. Eu acho que, na minha humilde opinião, só perde mesmo pro do Queen. A banda só tocou duas músicas, Sunday Bloody Sunday e Bad, que foi bastante esticada, inclusive é na hora que o Bono pega uma menina para dançar. Na verdade, ele salvou a vida dela, que estava sendo esmagada pela multidão naquela grade que separa o palco do público. O Bono acenou desesperadamente para os seguranças, mas eles não entenderam. E aí ele desceu no pit para salvar a garota. Por isso que Bad ficou tão esticada. Inclusive ele colocou trecho de Ruby Tuesday dos Rolling Stones, Sympathy for the Devil também dos Stones, Walk on the Wild Side do Lou Reed. E com isso a banda estourou o tempo. E Pride in the Name of Love, que era o grande sucesso do U2 na época, né, tava estouradaça e fecharia a apresentação, acabou sendo sacrificado e ficou de fora. O show do Queen, apesar de ter durado 22 minutos, é considerado até hoje um dos melhores shows de todos os tempos. O show é exatamente aquilo que a gente viu no filme. A diferença é que o filme cortou Crazy Little Thing Called Love, mas na verdade eles até encenaram essa música também, só que ficou de fora no corte final. Nos extras do DVD você consegue assistir. O Live Aid marcou algumas reuniões, por exemplo, a formação original do Black Sabbath com o Ozzy nos vocais. O Ozzy tinha saído da banda em 1979 e foi uma ruptura bem complicada. Inclusive essa volta do Live Aid é considerado um milagre. Eles só voltaram de boa mesmo 11 anos depois, em 1996, para o Ozzfest.
O The Who estava vindo de uma turnê em tese de despedida que eles estavam fazendo e que, na verdade, né, a gente sabe muito bem que os caras estão aí até hoje. Houve inclusive uma tentativa de juntar os Beatles para esse show, só que o George Harrison e o Ringo Starr não toparam, foi só o Paul McCartney mesmo que fechou a noite no Wembley. Os Rolling Stones, de certa forma, se apresentaram no Live Aid, só que separados. Mick Jagger e Keith Richards não estavam lá numa fase muito boa da relação. Mick Jagger estava muito mais preocupado com a carreira solo, que estava tendo até um relativo sucesso com aquele disco X The Boss, em 1984, que tem Just Another Night, e realmente os Stones não eram uma prioridade para ele. Mick Jagger se apresentou solo, mas junto com ele também estavam Hall & Oates e Tina Turner, e Keith Richards e Ronnie Wood se apresentaram com Bob Dylan. E foi em sequência. E claro, Mick Jagger no seu repertório teve que tocar Rolling Stones, né? Então teve Missile, teve It's Only Rock and Roll, ele tocou junto com a Tina Turner e Brown Sugar também. E o interessante é que Tina Turner naquela época era maior que Mick Jagger. Do alto dos seus 45 anos de idade, ela estava no auge da carreira, no auge da popularidade, enquanto os Rolling Stones estavam ali há 2 anos sem lançar um álbum, e o último álbum deles, o Undercover, de 1983, não foi lá muito bem recebido pela crítica e pelo público. Mas a reunião que estava todo mundo doido para ver mesmo era do Led Zeppelin. Robert Plant, Jimmy Page e John Paul Jones se reuniriam justamente para aquela causa nobre e beneficente. A banda tinha acabado em 1980, quando morreu o baterista John Bonham, e no lugar dele eles colocaram 2 baterias, uma tocada pelo Phil Collins e a outra pelo Tony Thompson do Chic. Mas a banda não gostou nem um pouco da performance. Eles só tiveram 1 hora para ensaiar, a banda enfrentou problemas técnicos, a guitarra do Jimmy Page estava desafinadérrima e a voz do Robert Plant estava deixando bastante a desejar. De tão ruim que a banda considera essa apresentação, eles nem deixaram entrar no DVD que saiu em 2005, né, na comemoração dos 20 anos do evento. Mas é possível assistir no YouTube, claro. Afinal de contas, o Live Aid foi transmitido para o mundo inteiro na época. Muita gente gravou no VHS e muita gente que tem o VHS fez o upload para o YouTube. Outro que também enfrentou problema técnico foi o The Who. The Who teve problema no microfone e, se aproximando do final da apresentação, o guitarrista Pete Townshend deu uma bicuda na luz vermelha que era sempre acionada para mostrar que o tempo da banda tinha acabado. A parada quebrou e o The Who acabou ficando 5 minutos além do tempo. No show do Bob Dylan com Keith Richards e o Ronnie Wood, a corda da guitarra do Bob Dylan arrebentou e o Ronnie Wood, muito solícito, passou a guitarra dele pro Bob. Só que ele ficou sem instrumento. E aí ficou animando a plateia, fazendo air guitar, até vir um assistente de palco e dar uma outra guitarra para ele. Isso não aparece no DVD, porque nessa hora eles só pegaram as imagens captadas pela câmera que estava no Keith Richards. Outro problemão técnico que ficou, inclusive rendeu um dos momentos mais memoráveis do Live Aid, foi no show do Paul McCartney, porque o palco ele era rotativo, né? A troca de palco, né, se dava através de um sistema rotativo. E numa dessas viradas, soltou o cabo que iria para o microfone do Paul McCartney. Quando ele começou a tocar Let It Be, a galera reconheceu as notas do piano, mas ninguém estava ouvindo a voz do cara. A plateia percebeu que estava dando ruim e logo o Wembley inteiro começou a cantar a letra. Mais ou menos ali com quase 2 minutos que o problema foi solucionado. Isso tem no YouTube, oficialmente, no canal do Live Aid. No DVD você não ouve essa falha, porque no dia seguinte pegaram a gravação do show e consertaram o áudio. Mas você consegue ouvir tanto a plateia cantando, quanto o público vibrando no momento em que o problema é solucionado. E a apresentação do Paul McCartney também era muito esperada, porque
foi a primeira apresentação ao vivo do ex-Beatle depois de 5 anos de ausência dos palcos. E quem ficou de fora do Live Aid? Bruce Springsteen foi chamado, mas ele estava numa de curtir umas férias e achou melhor não ir. Depois ele se arrependeu, afinal de contas ele se deu conta de que era por uma causa nobre. Van Halen, Talking Heads, Cyndi Lauper foram procurados, mas também não toparam participar. Huey Lewis and the News, da música Power of Love do De Volta para o Futuro, foram procurados. Como eles acharam que não havia uma garantia formal de que o dinheiro ia realmente para o seu destino, ou seja, para as vítimas da fome na África, então eles acharam melhor não participar. Depeche Mode recusou o convite pelo mesmo motivo. O rei do pop Michael Jackson foi procurado, claro, mas recusou alegando que estava ocupado compondo. E Rod Stewart não foi porque não teria tempo hábil para reunir os músicos e levar para o show. Phil Collins fez história no Live Aid tocando dos dois lados do Atlântico. Ele tocou no Wembley, pegou um Concorde e foi para Filadélfia. Claro que o fuso horário deu aquela ajudinha, né? Apresentou músicas suas e ainda tocou bateria com Led Zeppelin. O show foi encerrado no Wembley com Do They Know It's Christmas e na Filadélfia com We Are The World. Até porque o USA for Africa era uma espécie de versão americana do Band-Aid, né? O Do They Know It's Christmas veio no final de 1984, enquanto o We Are The World foi no início de 1985. Pouca gente lembra, mas o Live Aid não ficou restrito só a Londres e Filadélfia. Teve apresentação na Austrália, era o Oz for Africa, onde tocaram In Excess e Men at Work. E teve apresentação no Japão também. E esses foram alguns fatos e curiosidades sobre o Live Aid. Já convido todo mundo para se inscrever no canal, deixar aquele like para fortalecer aqui o vídeo e participar aqui nos comentários, porque é com o seu comentário que o vídeo ganha relevância. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.